A paz do Senhor, juvenis! Sejam bem-vindos para mais uma aula. Eu sou o pastor Suetônio. A paz do Senhor, juvenis! Eu sou a Kátia Costa. É um prazer estar mais uma vez nesta aula maravilhosa que nós vamos aprender. A paz do Senhor, juvenis! Meu nome é João Antônio e é um prazer estar aqui com vocês novamente. A paz do Senhor, juvenis! Eu sou a Camila e é um prazer estar aqui com vocês. Nós somos aqui da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, aqui em Cariacica, no estado do Espírito Santo, Brasil. Quero dar boas-vindas aos nossos visitantes, você que está aí no chat, você comente aí de onde que você é, que isso é muito importante pra gente. E não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais notificações. E hoje vamos estudar a lição de número 9, Esther, de exilada a rainha, honrando a Deus e a sua identidade. É o que nós vamos aprender hoje com essa personagem bíblica tão importante. Então, vou pedir o João Antônio para estar orando. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor Deus, peço a Ti que venha nos ensinar, Senhor Deus, com essa lição, que possamos aprender mais da Tua palavra, Senhor Deus, que possamos usar exemplos práticos no dia a dia, Senhor Deus. Venha abençoar essa lição no nome do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor, juvenis! Meu nome é Alisson e nós estamos aqui para mais uma leitura bíblica em classe. Vamos ler Esther 2, do versículo 1 até o versículo 8. Passadas essas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que fizera e do que se tinha decretado a seu respeito. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: busque-se para o rei moças virgens formosas à vista, e ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens formosas à vista na fortaleza de Susã, na casa das mulheres, debaixo da mão de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deixe-lhes os seus enfeites. E a moça que parecer bem aos olhos dos rei, reina em lugar de Vasti. E isso pareceu bem aos olhos do rei, e assim fez. Havia então um homem judeu na fortaleza de Susã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, ao qual transportara Nabucodonosor, rei de Babilônia. Este criara a Radassa, que é Esther, filha do seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era moça bela de aparência e formosa à vista, e morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Sucedeu, pois, que divulgando-se o mandado do rei e a sua lei, e ajuntando-se muitas moças da fortaleza de Susã, debaixo da mão de Hegai, também levaram Esther à casa do rei, debaixo da mão de Hegai, guarda das mulheres. Então é isso, juvenis, que Deus abençoe vocês, até a próxima. Pessoal, Esther, essa personagem bíblica tão importante, uma história tão empolgante, nós vamos ver que essa moça, ela teve uma grande oportunidade e vamos aprender que nossas oportunidades nos geram grandes responsabilidades também. E foi o que aconteceu com Esther. Esther era uma jovem órfã, judia e exilada na Pérsia. Ela foi criada por seu primo Mardoqueu, que era da tribo de Benjamim. Mardoqueu, o primo dela, foi levado para Babilônia depois que Nabucodonosor invadiu o reino de Judá e levou os judeus cativos para a Babilônia, na época do rei Jeconias. É muito interessante que a Bíblia registra que Esther tinha uma beleza singular e ela era contada entre as mais belas do reino. O seu nome em hebraico era Radassa, que significa murta, que era um arbusto conhecido por exalar um cheiro agradável quando essas folhas eram esmagadas. E o nome escolhido pelos persas foi Esther, que significa literalmente estrela. Ao decorrer da aula, veremos que Esther não tinha apenas uma beleza externa, mas uma beleza interior que enfatizava as virtudes e os valores dela. O rei Assuero, ele fez uma festa para todos da fortaleza de Susã. Enquanto ele fazia essa festa, que era praticamente dois ambientes de festa, tinha a festa que ele estava comemorando ali com os homens, com os convidados dele, e também a sua esposa, a rainha Vasti, também estava festejando, comemorando com as mulheres. O que aconteceu nessa festa? Depois de 7 dias que eles estavam festejando, o rei Assuero mandou chamar a rainha Vasti para ela comparecer onde ele estava para ali apresentar a sua rainha. O que aconteceu? Que esta rainha não aceitou o convite do rei Assuero. Ele ficou indignado
e furioso. Chamou então logo os conselheiros, os sábios que entendiam das leis, e pediu conselhos para eles. E eles então deram o conselho para o rei que destituísse a rainha do seu posto. E assim ele fez. Logo em seguida, aconteceu uma coisa muito curiosa. Foi uma espécie de concurso, pessoal. Sim, concurso. Nós vamos ver que foi um movimento em todo o império. As moças mais lindas do império, elas foram convocadas para esse concurso. Não é isso mesmo, João Antônio? Todos os oficiais em todas as províncias ajuntassem jovens virgens que apresentassem ao rei para pôr uma nova rainha em lugar de Vasti, e que a jovem que bem parecesse aos olhos do rei seria a nova rainha. Então, juntando as jovens formadas de todas as províncias, Hegai, o camareiro do rei e guardas das mulheres, ajuntou várias jovens e achou Esther. E ele achou ela formosa à vista e logo se apressou em dar enfeites para ela. Ela chamava a atenção. E a pedido de Mardoqueu, Esther não anunciou de onde ela era e de onde eram seus parentes, com medo de repressão por eles serem judeus. E a cada dia que passava, Mardoqueu, ele chegava ao templo na frente da casa das mulheres para saber como Esther estava, saber informações sobre ela. E as mulheres levavam presentes para oferecer ao rei no palácio dele, e para poder agradá-lo e oferecer ofertas a ele. Mas chegando a vez de Esther, ela não levou nada consigo, a pedido de Hegai, porque a sua graça, a sua formosura, chamava a atenção de todos a quanto haviam. Então o rei, depois de todas as mulheres foram apresentadas, ele amou mais a Esther do que todas as outras, e logo a coroou e fez um banquete a todos seus príncipes e servos. O coração do rei se uniu ao coração de Esther. Ele se encantou com aquilo que havia no seu interior, a sua beleza externa, mas também havia alguma coisa de especial no interior daquela menina, que ele então a amou profundamente. Esther alcançou, de exilada, alcançou esse cargo de rainha da Pérsia. E a história vai nos revelar que ela manteve a sua humildade, ela manteve a sua obediência a Mardoqueu, sempre buscava saber como estava Mardoqueu. Ela poderia abandonar tudo, e ela também não abandonou ali a sua identidade. Ela guardou no coração a fidelidade, guardou no coração a humildade, estava ali para o momento certo em que Deus a usaria para salvar uma nação. Como nós aprendemos com isso? Jesus nos ensinou que em todo tempo nós devemos realmente agir assim como Esther, sermos humildes em qualquer situação e circunstância. E qual é a importância da história de Esther na sua vida? Estamos aqui com a Duda. Duda. O que a gente aprende com a história da rainha Esther sobre arriscar a sua própria vida para cumprir os propósitos de Deus? Na confiança em Deus, crer que você está na situação justamente para ser usado por Deus. Como você falou sobre arriscar a vida, é você crer que mesmo arriscando sua vida, tendo risco de perdê-la, Deus está ali para te ajudar, para te fortalecer, para você ser usado e impactar a vida de outras pessoas. Estamos aqui com a Radassa. Radassa. O que a gente aprende com a história da rainha Esther? Que independente do contexto ou da situação, a gente deve sempre confiar em Deus e tudo vai dar certo. Estamos aqui com a Sofia. Sofia. O que nós aprendemos com a história da rainha Esther? Ela obedeceu. Para mim, uma parte essencial da vida de Esther foi a obediência. Mesmo ali, ela com medo, mas ela foi mesmo assim e obedeceu, e Deus fez as suas obras. Muito bem, o tópico de número 3, o palácio muda você? Vamos falar um pouco agora do malvado Amã nessa história de Esther. O rei Assuero colocou um homem como um príncipe importante da Pérsia. Esse homem se chamava Amã. Ele era tão importante que todos os súditos precisavam inclinar-se a ele, assim como fazia com o rei. Mas Mardoqueu não se inclinou a Amã, porque ele era fiel aos princípios dele de não se curvar a ídolos ou a homens, somente a Deus. Então, o príncipe Amã, ele se encheu de ira e começou a bolar um plano para prejudicar, para acabar com os judeus do reino. Vale lembrar que os judeus, eles já eram odiados, eles já eram perseguidos. Mas isso, a atitude de Mardoqueu foi como que a gota d'água para Amã ter um incentivo de bolar esse plano maligno. Diante dessa situação de Mardoqueu não se prostrar diante dele, e quando ele descobriu que Mardoqueu era judeu, aí sim, a sua revolta foi maior ainda com Mardoqueu e com todo o povo judeu. Em um certo dia
ele se assentou com o rei e falou sobre um povo que não seguia as ordens do rei, tinha costumes diferentes, tinha leis diferentes dentro das províncias. Então Amon falou com o rei: se bem parecer aos olhos do rei, decrete-se que os matem e darei a recompensa aos que fizerem a obra para que entres no tesouros do rei. Então o rei Assuero deu o seu anel como uma forma de selo para Amã. Então Amã fez cartas e enviou a todos os servos das províncias, dizendo que os judeus deveriam ser mortos e exterminados, desde o jovem até o velho, crianças e mulheres. Então a lei se proclamou na fortaleza de Suzã, e o Amã e o rei Assuero se sentaram a beber, mas a cidade ficou confusa. A paz do Senhor, juvenis. Meu nome é Gustavo e hoje estamos aqui para mais um Você Sabia? Sofrimento e coragem. O tempo de Esté e o seu tempo. Quando o decreto de morte foi lançado, os judeus entraram em um profundo luto. Era como se uma sombra tivesse caído sobre a Pérsia. Mardoqueu, com o coração dilacerado, rasgou as suas roupas, vestiu-se de panos de saco e cobriu-se de cinzas. Ele clamava alto pela cidade, um grito de dor que parecia ecoar até os céus. A contagem regressiva para o extermínio já tinha iniciado. Mas ainda havia esperança? Esther, lá no palácio, ouviu sobre o lamento de Mardoqueu. Ela tentou ajudar, enviando roupas limpas, talvez para que ele pudesse entrar novamente ao portão do rei. Mas Mardoqueu recusou. Não era hora de conforto. Era hora de agir. Ele contou a ela sobre o decreto mortal e fez o impossível. Despertou Esther para o seu chamado. Mas Esther hesitou. Ir até o rei sem ser anunciada era praticamente uma sentença de morte. Faz 30 dias que ele não me chama, disse ela. Então Mardoqueu liberou uma frase que incendiou a sua alma. Está escrito em Esther 4, versículo 14. Quem sabe se não foi para um tempo como este que você chegou à posição de rainha. Aquelas palavras romperam o medo de Esther como uma espada afiada. Ela entendeu que a sua vida não era sobre conforto ou segurança, era sobre propósito. Corajosamente, ela respondeu: irei ao rei, mesmo sem ser chamada. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mas ela não estava sozinha. Pediu para os judeus jejuarem com ela por 3 dias. Jejum, oração e total dependência de Deus. Embora o nome de Deus não apareça em todo o livro de Esther, vemos a sua mão invisível guiando tudo, movendo corações e abrindo portas impossíveis. E hoje o Espírito Santo tem uma reflexão poderosa para você. Quantas vezes você ficou parado, travado pelo medo? Quantas vezes você pensou: quem sou eu? O que eu posso fazer? E se eu te dissesse que você também nasceu para um tempo como esse? Que Deus colocou na escola em que você estuda, na família que você tem, com os talentos e oportunidades que estão diante de você. Não por acaso, mas por propósito. Ela entendeu que um chamado de Deus é maior do que qualquer zona de conforto. Hoje, o mundo precisa de jovens como Esther, que enfrentam decretos de morte com vida, que não se encolhem diante da injustiça, que têm coragem de dizer: se eu perecer, pereci, mas eu não vou me calar. Desperta! Essa é a sua hora. Não adie os chamados de Deus esperando condições perfeitas. O tempo é agora. O lugar é onde você está e a pessoa é você. Levante-se, jejue, ore, entre na presença do Rei dos Reis e veja ele abrir caminho onde não parecia ter saída. Porque talvez você chegou para um tempo como este, para ser resposta de Deus para multidões.
E ao sair esse decreto, o que fez Mardoqueu imediatamente, Camila? Então Mardoqueu viu a grande oportunidade que Esther tinha em suas mãos. Então ele mandou uma mensagem para Esther, que a gente vê essa mensagem em Esther 4, verso 14. Mardoqueu diz: Porque, se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: Vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Mardoqueu então contou o plano diabólico de Amã. A rainha entrou em uma situação muito difícil e de risco, pois só podia entrar na presença do rei se fosse chamada. Isso implicaria a vida dela. Ela correria risco de morte, mas ela pediu aos judeus e ao seu primo Mardoqueu que jejuasse, orasse 3 dias para que ela fosse encontrar com o rei sem ser chamada, porque já tinha 30 dias que ela não era chamada e ela tinha que esperar o rei chamá-la, mas com esse grande problema que estava na mão para resolver, o que ela pediu que todos entrassem em jejum e oração durante 3 dias. E foi o que aconteceu. E ela se arrumou e foi até ao palácio, e no corredor o rei Assuero a viu, e ele então levantou o cetro. Quando levanta o cetro é que ela estava autorizada a entrar em sua presença. E isso foi maravilhoso, porque ela contou com toda a oração dos judeus, e isso a encorajou. Ali não tem a palavra Deus, mas a gente vê o mover do Senhor ali, dando o escape e o livramento àquele povo. Veio à tona toda a farsa, toda a trama de Amã. Ela foi sábia, ela agiu com sabedoria, convidou ali por 2 vezes Amã e o rei para um banquete, a primeira vez, depois a segunda vez, esperou o momento certo de denunciar Amã, esperou o momento certo. Por quê? Grandes oportunidades nos traz grandes responsabilidades. Então, mesmo sendo uma moça humilde, judia, mas olha que capacidade que ela teve, olha que sabedoria, olha que estratégia que Esther usou ali. Ela foi envolvendo então o rei Assuero juntamente com Amã, e na hora certinha então Esther vai denuncia aquele plano maligno de Amã e assim desmoronou tudo naquele momento ali. O rei ficou muito decepcionado, que ela falou assim: rei, eu também morrerei, porque se o meu povo morrer, eu morrerei, que eu também estou debaixo desse decreto. E aí logo uma pessoa falou assim: olha, tem uma forca lá na casa de Amã que ele fez para matar Mardoqueu. Então Assuero vai e fala: leve ele, enforque-a na sua própria forca. E sabemos da história que Amã então foi levado, foi enforcado, e então foi revogada aquela lei de extermínio foi revogada, e Deus então naquele momento, através da vida de Esther, deu o pleno livramento aos judeus de toda a província. Olá, juvenis! É muito bom aprender com Esther. Como essa história é muito moderna, porque vivemos isso perfeitamente. Esther está no reino, distante da sua terra, da sua cidade, da sua religião. Ela corre o perigo de ser assimilada por aquela cultura. Do mesmo jeito que cada um de nós corremos o perigo de sermos assimilados por essa cultura. Esse império de assimilação que determina tudo quanto as pessoas devem pensar, fazer e existir. Esse efeito manada que atrai as pessoas para viver uma vida igual a todo mundo tem destruído muito as pessoas. Hoje, vocês precisam fazer uma escolha como Esther fez, em agradar a Deus, em servir a Deus, em correr os riscos necessários para ser fiel a Deus e buscar a Deus em tempo de grande apostasia. Esther nos mostra que ela não tinha só beleza, ela não tinha só glamour,
ela era corajosa, ela era piedosa e ela estava ali para ser útil, para Deus usá-la no momento em que o povo de Deus mais precisou. Que todos nós possamos entender que nós fomos chamados para esse tempo, para servir como livramento para muitas pessoas. Que possamos ser corajosos, como foi Esther, em confrontar aquela cultura para lutar para que seu povo fosse salvo. Que Deus nos ajude e juntos, com coragem, possamos honrar a Deus com a nossa fé e com o nosso testemunho público. Deus abençoe vocês. Ela foi fiel, não mudou a sua identidade, teve princípio. Com a sabedoria, ela chamou a atenção daquele rei. Isso é importante quando nós estamos passando por alguma dificuldade, alguns problemas, algumas coisas que acontecem no dia a dia. Logo a gente começa a se precipitar nas nossas atitudes, pensamentos. Então, quando nós clamamos a Deus em oração, em jejum, pedimos, que é muito importante, ajuda aos nossos irmãos, que ore, que interceda aquele favor. Isso é maravilhoso, porque nós vemos a mão de Deus resolvendo, não pelas nossas forças, mas a força do nosso Deus. Saiba que vocês estão também diante de grandes oportunidades. Vocês estão diante de grandes desafios, mas vocês aprenderam o caminho, como Esther, o caminho da oração, o caminho do jejum, o caminho do temor do Senhor, do conhecimento da palavra de Deus. Os desafios virão e virão como oportunidades para vocês. Então, não abra mão da sua identidade de servo de Deus, de temente ao Senhor Jesus Cristo. E assim como Deus fez proezas na vida dessa jovem Esther, fará proezas também na sua vida e vai te orientar na hora mais difícil da sua vida. Ele vai te orientar a estratégia certa de como você agir, para abençoar até a vida de outras pessoas, para abençoar sua família, os seus pais, seus irmãos, seus amigos. E isso acontecerá porque você não abre mão da sua identidade, da sua fé e da sua obediência a Jesus Cristo. E lembrando, juvenis, que nada é em vão. Deus nos coloca em lugares para que nós possamos ser usados por Ele. Assim como Esther foi usada para salvar o seu povo, Deus nos coloca em lugares para sermos usados por Ele para alcançar pessoas e para ajudar e salvar as pessoas também através da nossa vida. Mas então, qual atitude nós estamos tendo? Estamos nos calando quando devemos falar, quando Deus pede para nós falarmos, e estamos escondendo nossa identidade, ou nós estamos nos posicionando assim como Esther fez? Esther mostrou que ser jovem não é empecilho, então não deixe que nada te atrapalhe a cumprir o seu propósito. Quando precisamos de resposta de Deus para as situações que estamos passando, nós temos que ir para o joelho e para o jejum, para que possamos alcançar a resposta de Deus. Que não possamos isso com as nossas próprias forças ou tentarmos com as nossas próprias vontades fazer ou resolver as situações, sendo que Deus tem um caminho melhor. E os nossos caminhos podem frustrar a gente. E os caminhos de Deus são melhores que os nossos para resolver os nossos problemas e adversidades. E agora chegou o nosso momento tão especial. Momento de honrar a Deus com as nossas finanças. E eu quero te convidar a não fazer isso com pesar, mas com coração alegre, reconhecendo todas as benesses que Deus tem nos feito. Abaixo temos a nossa conta bancária e o nosso Pix. Mas eu queria te convidar também para um outro projeto, Projeto Mil Valentes.
A intenção é adquirirmos este espaço que Deus tem usado para abençoar tantas vidas. E você pode ser um contribuidor dessa obra. Provérbios 3,9 diz: honra a Deus com a sua renda e com as suas primícias, e serão fartos os teus celeiros. A promessa de Deus. Então, com esse ato de fé, oferte na casa de Deus e seja abençoado em nome de Jesus. A paz do Senhor, Juvenis. Meu nome é Ana Sofia e chegou a hora do quiz. Então, vamos para a pergunta de número 1. Qual o significado do nome Hadassah? A. Murta, humildade e proteção, mesmo quando esmagada. B. Cedro, força para dominar os outros. C. Lírio, beleza exterior sem essência. D. Palmeira, prosperidade visível aos homens. Tempo na tela. E a resposta correta é a letra A. Murta, humildade e proteção mesmo quando esmagada. Pergunta de número 2. Por que Mardoqueu aconselhou Esther a não revelar sua identidade judaica ao chegar ao palácio? Alternativa A. Porque Esther não era fiel à tradição judaica. B. Porque não havia uma lei que proibia judeus no palácio. C. Para proteger sua própria posição de oficial persa. Ou D. Para evitar perseguição e cumprir um propósito maior no tempo C. Tempo na tela. E a resposta correta é a letra D. Para evitar perseguição e cumprir um propósito maior no tempo C. Pergunta de número 3. Qual é o maior risco para Esther ao decidir interceder diante do rei Assuero sem ser chamado? Alternativa A. Ter que enfrentar pessoalmente Amã em julgamento público. B. Ser imediatamente condenada à morte. C. Ser expulsa do palácio e voltar ao exílio. D. Perder todos os privilégios como rainha. Tempo na tela. E o tempo acabou. E a resposta certa é a letra B. Ser imediatamente condenada à morte. Pergunta de número 4. O que podemos aprender com a atitude de Esther ao provocar um jejum de 3 dias antes de se apresentar ao rei? A. Que devemos agir rápido sem esperar por confirmação espiritual. B. Que coragem sem estratégia é suficiente. C. Que oração e jejum nos alinham ao propósito divino e fortalecem nossa fé. D. Que decisões difíceis exigem apoio humano, não espiritual. Tempo na tela. E se você colocou que a resposta certa é a letra A, você errou, porque é claro que a resposta certa é a letra C, que oração e jejum nos alinham ao propósito divino e fortalecem a nossa fé. Quinta e última pergunta. Esther arriscou tudo para interceder por seu povo. Qual lição central isso nos ensina sobre viver o propósito de Deus? A. Que o plano de Deus depende exclusivamente do nosso esforço. B. Que o conforto e o sucesso são sinais da aprovação divina. C. Que o propósito de Deus exige coragem para sair da zona de conforto. Ou D. Que devemos esperar ser chamados para agir, assim como Esther fez. Tempo na tela. E o tempo acabou. E a resposta correta é a letra C, que o propósito de Deus exige coragem para sair da zona de conforto. E esse foi o quiz de hoje. Tchau, Juvenis! É isso aí, pessoal. Então nós chegamos ao final de mais uma aula e espero que você tenha aprendido, guardado em seu coração tudo aquilo que foi ministrado aqui nesta EBD. E assim como nós oramos no início, nós vamos orar também agora para encerrarmos esta aula. Senhor meu Deus, eu quero te agradecer, Senhor, porque passamos esses momentos aqui, Senhor, ministrando a Tua palavra e aprendendo
E tenho certeza, Senhor, que o Senhor falou ao coração dos nossos juvenis. Obrigada, Senhor, pela tua presença, pela tua graça, pela tua palavra. É o que eu te peço, nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Tchau, juvenis! Tchau, juvenis! Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente? Então tá bom. Fica tranquilo. A Kátia Costa está aqui. Deuteronômio. Garoto! Aprendi. Aqui, amor, ó, faz isso, ó, assim, assim. Tá bom. Muito bem. Falou bonito, hein? Falou bonito. Faz assim comigo também. Deus abençoe vocês. Amém, juvenis. Tchau. Tem que ser justo, né? Hã? Então vai. Tchau, galera. Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente?